nessa data ímpar para a história do Brasil e para nós, nacionalistas, trabalhistas, do mundo progressista, daqueles combatentes, homens da cidade do campo, mulheres, negros. Todos aqui um dia já foi criança e somos herdeiros, cada um e cada uma, do legado de Getúlio Jango e Brizola. E nesse dia especial, dos 80 anos da fundação do Partido Trabalhista Brasileiro, o verdadeiro fio da história, nós, em homenagem a essa legenda icônica, uma legenda que chegou a ser a legenda nas mãos de João Belchior Marques Goulart, quando presidiu o PTB, a maior legenda do Cone Sul. Então, sobre a proteção do nosso grande Deus, o grande arquiteto do universo, nós vamos iniciar os trabalhos desta noite. E eu gostaria de compor a nossa mesa, inicialmente, chamando o nosso querido companheiro, amigo, que preside o PTB no estado de São Paulo, Tarcísio Garcia Pereira. Para compor também a mesa, eu gostaria de chamar o nosso vice-presidente nacional do novo PTB, Refundação, João Brizola Sobrinho. Também eu gostaria que fizesse parte desta mesa o nosso querido amigo, especialmente vindo do Nordeste, já foi vice-prefeito de Aracaju, lá da nossa querida Sergipe, Carlos Alberto Menezes. Gostaria também que fizesse parte dessa mesa o nosso companheiro Josué Brizola, que é secretário-geral do PTB no estado de São Paulo. Hélio Leão, vice-presidente do PTB no estado de Goiás e irmão do nosso querido vereador Eire Leão, eleito lá em Goiânia. Gostaria também do representante do estado de Tocantins, nosso companheiro Elcir, fizesse parte da nossa mesa. Gostaria de que representasse o PTB da cidade de São Paulo, o presidente em exercício da cidade de São Paulo, Dr. Mário Sobreira. Eu não consigo enxergar de longe. Eu esqueci algum estado que está presente e eu não falei? Perdão, eu esqueci 2 estados. Representante do estado do Maranhão, o nosso sempre deputado, Rubem Brito. Para completar a nossa mesa, aliás, a mesa masculina, eu vou chamar o representante do PTB do Distrito Federal, o economista Max Pantoja. Tem alguma cadeira vazia para lá ainda? Hein? Completou? Então agora, todos de pé em reverência ao nosso pavilhão nacional, vamos executar o hino nacional brasileiro.
Eu gostaria que algum jovem aí, que tenha mais vitalidade, pegue 2 cadeiras, ponha uma em cada ponta para mim completar a mesa, por favor. Tem ali 2 cadeiras sobrando. Já que a Vanusa pegou a cadeira, ela vai sentar na cadeira, porque nós precisamos ter mulheres na mesa, né? Então a Vanusa já pode assentar na cadeira. A outra cadeira eu gostaria de chamar, cometi um ato falho aqui, o nosso querido companheiro, vereador por 3 mandatos, agora não vou errar, e nosso pré-candidato futuro, não é eu que estou falando, não é ele que está fazendo campanha antecipada, o nosso querido Paulo Sérgio Paixão, lá de Limeira. Por favor. Então, meus amigos, meus irmãos, aqui é uma reunião de amigos, né? Nós estamos na Casa do Povo, é uma reunião informal, essa formalidade da gente cantar, ouvir o nosso hino nacional brasileiro, faz parte da nossa alegria. Da nossa alegria não da patriotagem que está por aí. O verdadeiro espírito patriótico daqueles próceres que nos antecedeu. Nós todos aqui somos filhos do legado de Getúlio Jango e Brizola, de Pasqualini, e de todos aqueles homens e mulheres que tombaram ao longo da história. Tiradentes, Zumbi, o Navegante Negro, né? E tantos outros homens e mulheres que tombaram lutando para a gente ter democracia hoje. Para a gente ter essa liberdade que nós estamos gozando neste dia aqui, nessa Casa de Leis. Essa Casa de Leis que sempre teve presença forte e, às vezes, majoritária do nosso PTB velho de guerra. Essa casa é o 4º parlamento do país. Câmara Federal, Senado, Alesp e Câmara Municipal de São Paulo. Não é pouca coisa. Então, eu gostaria de iniciar a abertura das falas. Vamos poder, para a gente não fazer um ato muito longo, né? Vamos iniciar pela extrema-direita, usando o sentido... usar o presidente em exercício do PTB na cidade de São Paulo, cada um procurar falar 3 minutos, se for possível. Nosso querido Mário Sobreira fazer uma saudação ao público. Pode usar o microfone aí. Boa noite a todos. É muito me honra fazer a abertura desse encontro. Honra pelo princípio da grandeza que é nos encontrar. Honra pelo princípio dos objetivos que nós pretendemos e de que faz parte esse objetivo a leitura da nossa sociedade e o projeto de sociedade que nós temos e como nós vivemos. Eu até pensei, quando Gaeta falou, passar a palavra, eu falei, vou fazer uma pequena história, contar uma pequena história do nascimento de Jesus, da posse do novo Papa, mas vi que se presente hoje essa história que nós achamos que é tão grande em relação à história da humanidade, é um grão de areia em todas as praias da Terra que representa. E isso significa que esses anos do nosso Partido Trabalhista Brasileiro faz parte desse grão de areia, e que faz parte desse grão de areia se chama processo civilizatório. E processo civilizatório é processo de democracia, é processo de distribuição de renda, é processo de organização de sociedade sem muita distância, é um projeto de que possamos organizar a sociedade não em partidos, mas em comunhão de sentimentos e de pensamentos e de projetos. A gente hoje, muitas vezes, entra no discurso bruto, no discurso selvagem, pegando novamente a brincadeira da extrema-direita, da extrema-esquerda.
O histórico do nascimento disso foi o processo mais forte de toda a humanidade. Foi lá na Revolução Francesa, quando os à esquerda, no parlamento sentava à esquerda, sentavam os progressistas, mas à direita sentavam aqueles que tinham o sentimento do rei. Mas hoje nós precisamos entender que o que nos une, que na verdade é que existe um sentimento maior de humanidade, é que o sentimento de que a sociedade precisa ser mais justa, mais correta, é a resgatar a dignidade e não está em se dizer que se existe direita ou esquerda, porque me digo aos senhores, o homem sensato, o ser que é possivelmente um cidadão, ele não tem a indignidade e nem a vilania, né, de se dizer de direita porque se dizer que faz o mal. Porque eu não conheço na história íntima de um ser humano esta natureza, a não ser do demente, daquele que está na veia do crime. Então, hoje, é pequeno, é nascendo, é esse grão de areia, é essa força, é buscar o resgate. Nós somos responsáveis, dentro dessa proposta política do PTB, de fazer a união, de fazer a unificação e demonstrar que dentro das sociedades mundiais, hoje a distribuição de renda é de tal desigualdade que afronta até aqueles que têm a posse do poder e do dinheiro. E eles também devem sofrer essas consequências. Então, a nossa luta social, aquela luta de que antes, aqui eu vejo, a gente hoje estava conversando antes de entrar, companheiros que militaram, temos companheiros que estiveram na fronteira, no combate da luta revolucionária contra a ditadura, que tiveram construindo a democracia e que hoje vem abalar a democracia, tem que levar a consciência de que é necessário trazer o discurso de que a contradição que nos afeta não é a contradição do que o outro é de direita ou de esquerda, é a contradição do que é digno, do que é humano e do que é respeitoso e do que é viver. O americano, que é um povo que é complicado, ele traz no seu dinheiro a busca da felicidade como ideal, né? E eu digo e penso e com vocês e faço aqui um relance. A história da América, que eu brinco comigo e às vezes digo e repito, na sua complicação, que o americano há 50 anos, há 30 anos atrás, todos nós aqui vimos o filme de Bang Bang. O americano estava matando índio. Então, parece, às vezes, que a sociedade americana é uma sociedade que está saindo da selvageria para a decadência, com essa reestrutura do governo Trump. Então, esse mundo, essa leitura do universo, é que nós devemos abarcar e demonstrar no combate do dia a dia, na demonstração do que seja a democracia, do que seja a distribuição de renda. E saber que na nossa história, na história do PTB, no Brasil, foi onde nasceu o primeiro momento da distribuição de renda, que é a CLT e a carteira profissional. Como dizia Brizola e como dizia Getúlio, quem portava a carteira profissional portava a carteira de cidadão. Porque naquela época, e durante muito tempo ainda teve vigência na sociedade, o compadrismo. Quantas nós, que somos mais velhos de 60 anos, sabemos que nas nossas casas e na casa dos nossos amigos e nas indústrias de muitas pessoas, os trabalhadores e as trabalhadoras trabalhavam pelo quê? Por uma muda de roupa e um prato de comida, porque não existia regramento. Veio a CLT, veio a
carteira do trabalho, veio Getúlio Vargas, veio por cima disso as tentativas de golpe, as tentativas de voltar ao país e de que a gente tivesse uma interpretação sempre clara de que nós não podemos ser um país fornecedor de alimentos apenas de tecnologia, porque isso lá no Império Dom Pedro II fez e fez com a escravidão. Não é essa a nossa vocação de ser celeiro. Não conheço civilização de mundo, que no mundo, na história contada desde antes do Egito, desde o primeiro da Idade da Pedra, em que algum país foi civilizado porque foi celeiro do mundo. Nós temos que ser celeiro da inteligência, celeiro da tecnologia, celeiro da harmonia, celeiro da distribuição de gente. Assim eu agradeço a todos e cumprimento os presentes e um grande abraço. Obrigado. Eu gostaria agora que fizesse uso da palavra a jovem representante das mulheres, uma aguerrida companheira que nós temos a grata satisfação de ter conhecido hoje, uma liderança jovem do Vale do Paraíba, que nosso querido Orlando Andrade. Queria uma salva de palmas para o nosso querido Orlando Andrade, pelo trabalho que ele está fazendo lá no Vale do Paraíba. E eu queria que a nossa companheira Vanusa, e que é pré-candidata a deputada federal, fizesse uso da palavra, Vanusa. Boa noite. Sou do Vale do Paraíba, São José dos Campos. É uma honra estar aqui junto com vocês. É uma honra ter conhecido Orlando. E o que eu tenho mesmo é só agradecer e continuar esse projeto aí com vocês. Estou muito disposta a estar nesse partido aí, nessa família, né? Eu acredito que, para mim, não é um partido, para mim vai ser uma família. E, por enquanto, é isso, gente. Estou muito feliz mesmo de estar entrando aí para esse... Para mim, é um novo mundo, que eu estou disposta a aprender, a errar também, que eu acredito muito que é no erro que a gente vai acertando. E é o que eu tenho a falar hoje, é isso. Estou muito feliz mesmo. Gratidão por fazer parte dessa família. Eu gostaria que o nosso querido companheiro, lá representando Tocantins, que também aqui está representado pelo nosso querido companheiro Alberto, que está ali, né? Alberto, que já foi secretário-geral do PDT no Tocantins e que nos honrou. Falou, Gaeta, se você está indo para essa empreitada, junto com essa predes de trabalhistas no resto do Brasil, brisolistas, getulistas, janguistas e prestistas, eu estou nessa com vocês. Aceitam um soldado aí, e o Alberto está aqui. E hoje, representando o estado do Tocantins, na nossa mesa, quem vai fazer uso da palavra agora é o nosso companheiro Alcir Raineri. É isso? Isso mesmo. Inicialmente, eu gostaria de me congratular com todos os presentes e chamar a atenção para que a data de hoje, em que nós conclamamos o povo a lembrar a importância histórica dos 80 anos do Partido Trabalhista Brasileiro para tudo o que o Brasil é fundamental. O Brasil se lança para o futuro a partir desse marco que se propôs a organizar as classes produtivas em todos os níveis, sem preconceito, procurando responder às necessidades daquele momento para todos os perfis da vida de um povo. E tudo que o Brasil começa lá. Mas eu acho que é importante nós estarmos atentos para o fato de que nós temos um outro compromisso e esse compromisso urge. Né? Se até o momento que a nossa companheira falou aqui como pré-candidata, nós não estávamos atentos a isso, agora temos que estar. Nós temos que apressar a organização do partido
porque senão não vamos atender os requisitos formais para viabilizar os candidatos da nossa chapa, e nós precisamos cumprir essa etapa. Então, eu gostaria de, nesse momento de comemoração histórica, chamar a atenção para esse momento, que são as consequências práticas para as quais um partido é estruturado. E o partido ele é estruturado para a conquista do poder, focado no bem comum. Se nós não nos organizarmos formalmente, nós não vamos entrar nessa corrida. E eu vou dizer sinceramente, a minha expectativa é de que nós, este ano, possamos lançar uma chapa lá no estado do Tocantins. Essa é a expectativa minha, é a expectativa do Alberto, é a expectativa do Christian, né? E de outros companheiros que não podem estar aqui hoje, mas que estão na mesma expectativa. E eu acho que deve ser essa a nossa meta. Nós devemos, nesses 2 dias que estaremos juntos a partir de amanhã, fazer um balanço daquilo que já foi feito, no sentido de alcançar os requisitos formais, levantar se nós já cumprimos, e se não cumprimos, nós devemos estabelecer as metas e nos ajudarmos mutuamente para que nós possamos atingir esses requisitos e começarmos a estruturar. Nós estamos vivendo um momento hoje do Brasil que existem muitos líderes importantes que estão no limbo, muitos líderes que construíram muito ao longo da sua vida e que estão em busca de um amparo estrutural partidário para poder continuar o seu trabalho. E eu acho que o PTB, pela sua história e pela história dos líderes que permearam a vida do PTB, é, sim, um ponto de convergência hoje, um ponto que pode buscar uma solução de união do nosso povo, que a gente possa travar o debate político e o político ideológico com respeito, com fraternidade, que a gente possa sair de um processo eleitoral podendo fazer com que os eleitos trabalhem para a construção de um Brasil melhor e de um mundo melhor. Nós não podemos perder esse sentido que o nosso companheiro aqui falou, de que a humanidade hoje tem muita riqueza, mas que a pobreza chega a assustar até os mais ricos e poderosos da face da terra. E esse compromisso, ele transcende as fronteiras do nosso país. Eu agradeço a oportunidade, companheiro André, e espero que a gente trabalhe bastante esse tema nesses 2 dias que nós estaremos aqui discutindo o PTB, o novo PTB. Obrigado. Muito bem, companheiro Alcir. Eu gostaria de anunciar aqui algumas presenças ilustres que também nos honra muito, né? E que a mesa ela tem uma limitação, mas sinta-se integrados todos que estão aí, quer dizer, num dia hoje, numa quinta-feira, a divulgação não foi tão pesada como a gente queria, para ter esse auditório lotado, pelo tamanho do PTB. Mas está muito representativo, não é verdade? Vocês nos honraram com a presença, e veja aqui essa mesa. Essa mesa está representada por homens, por uma moça, mulher, a plateia com muitas companheiras, e praticamente todas as regiões do país representadas. O companheiro Alcir e o companheiro Alberto representam o norte do país. Tocantins já foi do centro-oeste, mas depois, com a divisão, ficou do norte, né? Nós temos o centro-oeste, com o companheiro Hélio Leão, representando o vereador Hélio Leão, que é irmão dele, e o Hélio é vice-presidente do estado de Goiás, e o Max Pantoja, do Distrito Federal, centro-oeste. O nordeste, com Carlos Alberto Menezes, com Rubens Brito, que é o Maranhão, não é verdade? O
Joãozinho, ele está emprestado para o Rio de Janeiro. Mas esse senhor que está ao meu lado, doutor, médico, sanitarista, muito tempo da Fiocruz, depois ele fala, é gaúcho. Mas que barbaridade, tchê. Ele é lá de Carazinho, a terra de Leonel Brizola. Né? E nós, do estado de São Paulo, né, representando o Sudeste. Então, o PTB está representado nessa mesa e aí nessa plateia do Brasil todo. Então, é muito significativo a qualidade deste evento, a qualidade dessa audiência. Gostaria de anunciar também o doutor Bruno Talpai, que é membro da Executiva Estadual, que está aqui presente conosco, nos honra muito com a presença. O nosso vice-presidente estadual, o doutor Nivaldo Braz, também que nos honra com a presença, que está entre nós. E nós temos, daqui a pouco eu falo mais, companheiros, eu não enxergo de longe, eu não consigo ver todos, eu estou lembrando vagamente, os mais que estão mais próximos, eu consigo ver. O nosso companheiro que está fazendo as imagens, fotógrafo, o José Luiz França, é presidente do Sindicato dos Fotógrafos do Estado de São Paulo. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. E nós temos o Chiquinho aqui, ó, de Biritiba Mirim, do Alto Tietê ali, né, Chiquinho? Então, eu gostaria que o nosso companheiro, sempre deputado, Rubens Brito, né, representando o nosso querido Maranhão, Maranhão de Jackson Lago, Maranhão de Neiva Moreira, o Maranhão do saudoso senhor João Francisco, que substituiu o Abdias do Nascimento no movimento negro do PDT. Com a palavra, Rubens Brito. Vai aqui a minha saudação a todos os trabalhistas que se reúnem hoje aqui por ocasião dos 80 anos do trabalhismo brasileiro. Seu presidente André Gaeta, é uma satisfação enorme nos deslocarmos lá da Ilha Rebelde, da greve de 50, liderada pelo Neiva Moreira, já contra o autoritarismo do vitorinismo, do coronelismo regional que dominava o Maranhão, me deslocar da Ilha Rebelde, da grande ilha de Upaon-Açu, como os tupinambás a chamavam, para vir até aqui, na terra dos bandeirantes, comemorar, celebrar esses 80 anos do trabalhismo brasileiro. Ainda há pouco, cheguei aqui na pontualidade do doutor Jackson Lago, o nosso saudoso Jackson Lago, que chegava 15 minutos antes dos compromissos. E o deputado Julião Amin, que está aqui, mas está ainda retido numa consulta médica, me dizia que este encontro começaria às 6 horas. Então, cheguei aqui antes, mas logo vi que estava marcado o auditório para começar às 7. Pois bem, nesse ínterim, tive conversando com um popular que estava visitando a Câmara de Vereadores de São Paulo, ao tomar um cafezinho no hall desse auditório, e ele me disse se eu já tinha tido a impressão de acontecer um fato comigo 2 vezes, ou repetidas vezes. E ele me falava lá fora que ele perdeu uma medalha, me mostrou a medalha, e quem encontrou essa medalha 10 anos depois. E outro fato que ele me contava, que tinha encontrado um amigo aqui num bairro de São Paulo, que ele não via há uns 10 anos, mas circulando por uma rua estreita lá da Vila Mariana, ele, de repente, encontrou estas pessoas aqui. É aquele
aqueles fatos que acontecem conosco repetidamente, que os franceses chamam de déjà vu. Não é, doutor Bruno Taupai? Déjà vu. E hoje está acontecendo um déjà vu comigo aqui, André. Qual é o déjà vu? Eu, que percorri o estado do Maranhão 2 vezes, primeiro para organizar o PTB, em 1980, com Jackson Lago, Neiva Moreira, João Francisco dos Santos, Reginaldo Teles, e eu, jovem ainda, engenheiro, saído da universidade, chegávamos no interior do Maranhão, no município daquele, com o Jackson Lago dirigindo o seu próprio carro, a sua Belina azul, e lá, e olhem que o Jackson era médico, o doutor Jackson Lago. E o doutor Jackson Lago, e nós encontrávamos a resistência na época, bandicomunistas, e era aquela dificuldade para se filiar, porque na época, Gaeta, era necessário filiar gente para fazer as convenções. Hoje não, é necessário as assinaturas de apoio. Então, nós, em 1980, fizemos todo aquele processo e apresentamos o pedido de registro definitivo, o Brizola. E o Brizola teve negado o pedido de registro definitivo do PTB. A ditadura tomou aquela sigla que ficou registrado naquele poema do Pablo Neruda, que o Pablo Neruda diz, um homem chorando por 3 letras, que todos nós conhecemos. E aí, o Brizola não se deu por vencido, teve que refazer o PDT. E tivemos que ir, Gaeta, de novo ao interior, coletar as assinaturas, as filiações para criar o PDT. E olhem hoje o que nós estamos fazendo. Por isso que eu estou dizendo que é um déjà vu. Hoje nós estamos indo no interior do Maranhão, e vocês aqui no interior do Tocantins, no interior do Pará, nossos vizinhos lá do Pará, no Rio de Janeiro, nós estamos indo buscar a assinatura de apoio para a formação do PTB. Olha, isso só pode ser, não é déjà vu, isso nós estamos, de certa forma, predestinados para voltar a resgatar esse instrumento de luta do povo brasileiro. Esse instrumento que deu ao Brasil não só os direitos sociais, não só os direitos trabalhistas, não só a dignidade humana, mas esse trabalhismo que deu ao Brasil a Petrobras e nos tornou autônomos em energia a partir da criação da Petrobras. Esse trabalhismo que nos deu a Companhia Siderúrgica Nacional. E se hoje nós exportamos o nosso aço para os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos não sobretaxando, é porque nós lutamos para ter a nossa soberania nacional e produzir o nosso desenvolvimento econômico e a emancipação do nosso povo do atraso, da pobreza. Isso tem muita luta. Então, companheiros, como o Brizola, que ia lá na margem do Guaíba conversar com os estivadores, convocar os estivadores para participar da luta e da filiação ao PTB, eu conversando com esse
popular que estava aí fora, nós devemos ter esse déjà vu que eu estou tendo hoje, vendo esses jovens que estão aqui na segunda fileira, que assim como nós, em 1980, éramos jovens e fomos ao nosso povo buscar a sua participação política, hoje eu estou assistindo outra vez que nós estamos vivendo mais uma vez esse momento. Por isso eu estou muito alegre em ver que aqui encontro trabalhistas da velha cepa e trabalhistas da jovem guarda de hoje. Muito obrigado, Gaeta, por essa oportunidade e trago um abraço aqui dos companheiros lá do Maranhão que estão empenhados na coleta de assinatura de apoios para que nós possamos materializar o nosso partido, o velho PTB, com essa vontade de continuarmos a nossa luta e seguramos essa bandeira. Um grande abraço a todos que estão aqui nesse encontro. Muito obrigado, companheiro Rubens Brito, sempre deputado, e quiçá, Papai do Céu queira, você volte para o Parlamento Federal ou estadual, lá no Maranhão, para nos honrar com um mandato trabalhista de verdade. Eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso companheiro, egresso das lutas nossas, da Juventude Socialista, década de 80, Josué Brizola, o nosso querido Brizolinha, que fará uso da palavra. Aqui, perto. Ah, tá. Okay. Alô? Isso aí. Muito bem, companheiros, companheiras. É lógico que todos aqui estão imbuídos com o mesmo pensamento, né? Com as mesmas ideologias e as mesmas possibilidades que o Brasil pode proporcionar a todos, né? Principalmente os ganhos da grande população. O PTB comemora hoje, vamos dizer, né, 80 anos da sua primeira fundação. E nós estamos tentando reorganizar, né, reestruturar, para que nós possamos ter, de novo, o partido que começou efetivamente as grandes conquistas trabalhistas, né? Começado com Getúlio Vargas, né? A gente já sabe, né? As suas conquistas, né? CLT, direito do voto feminino, CNN, Petrobras, né? E tantas outras conquistas que foi conseguida. Foi mantida, né? Claro, e continuado com os ideais de Jango, né? E suas métodos de metas, né? E depois com toda a gama de Brizola, Darcy Ribeiro, né? E trabalho na área cultural, né? Começou com as brizoletas, né? No Rio Grande do Sul e culminou com os brizolões, né? No Rio de Janeiro, em duas fases, né? Primeiro governo 250 e no segundo mais 250. Claro que todos aqui sabem exatamente e todos poderiam estar aqui também dando o recado, né? Um recado semelhante, um recado que a gente já conhece e que vamos tentar pôr em prática. Nós temos aí grandes metas ainda a fazer, o apoiamento, conseguir essa meta. Nós temos ainda fazer o partido, depois participar das eleições e, enfim, galgar um espaço político deixado pelos nossos grandes líderes, né? E que a gente os representa nesse momento e os homenageamos agora. Tem a turma da JS, né? JT, é uma base muito importante de divulgação e de ânimo, né? De agito, e demais companheiros, né? Que estão sentados, que também, lá, como já disse, poderiam estar aqui falando praticamente as mesmas coisas, né? E a minha visão, né? Que seria mais futurista, todo mundo já sabe, né? E tem comparação com isso, que seria em 12 anos a gente conseguiria, imbuídos numa sociedade, incluindo as elites, e que em 12 anos a gente poderia começar a transformar esse país numa grande nação, e não a médio e longo prazo. Como é que eu penso? Todos imbuídos, como foi no Japão, né, etc., você começar do primeiro grau, os professores imbuídos com a sua excelência, né, como assim, tipo Japão,
E o segundo grau também, e o terceiro grau. Então, nós teríamos aí, em 12 anos uma formação em grande massa, não totalmente 100%, né, talvez uns 80%, né, imbuídos, e a partir daí, a sequência, ano após ano, nós teríamos novas gerações super preparadas, né, para administrar o país, na parte da ciência, no parte do trabalho e em todas as fases. Então, isso é possível. Poderia ter sido feito isso com Fernando Henrique Cardoso, que teve 2 mandatos, e com o governo do PT, né, que já está indo para mais de 20 anos, né, e ainda continuamos, basicamente, patinando, né? Continuamos patinando, as elites colocam seus filhos nas melhores escolas e a população, os filhos dos pobres vão lá para comer a merenda, etc., etc., e os professores não estão compromissados com ensinar, enfim, aquele esquema que a gente já conhece. Então, eu agradeço a participação aqui, e acho que as falas foram muito importantes, assim como todos os presentes têm imbuído em sua consciência exatamente os primórdios e as metas de nossos grandes líderes, e hoje nós estamos, então, homenageando os 80 anos, né, de fundação e agora a refundação. Agradeço a todos a presença, obrigado pela participação e uma boa noite a todos aí. Muito obrigado, nosso querido Brizolim. Vou agradecendo aos poucos, né, que eu não lembro o nome de todo mundo, eu estou pedindo auxílio e está chegando pelo Zap. Olha a ferramenta. Não tem mais bilhetinho, agora é Zap. É bilhetinho pelo Zap, né? Gostaria de... Já falei do Orlando, nosso querido comandante lá no Vale do Paraíba, e também do nosso querido companheiro Reinaldo, que vai nos honrar lá em Guararema, né, Reinaldo? Obrigado pela presença, né? Agradecer a presença também dos doutores. Aqui está cheio de advogados na mesa aí, pelo amor de Deus, aqui a gente pode sair aprontando, que defesa não vai faltar. Doutor Vitor Pessoa, o Gabriel também, né? Que estão aqui. Eu quero agradecer a presença da Daniela e seu esposo Marco, de Limeira, né? Eu estou esquecido, eu não lembro o nome da sua esposa, Paulo Sérgio. A senhora Maria, esposa do nosso querido Paulo Sérgio, né? E aproveitando, futura primeira-dama de Limeira, né? É profecia. Eu queria que o nosso querido companheiro, o nosso Sean Connery brasileiro, o Max Pantoja, representando o PTB do Distrito Federal da nossa Brasília, usasse a palavra. É o Sean Connery. Não, aperta aí, o Max. Aperta aqui. Ah, sim. Teste. Ok. Bom dia, aliás, boa noite a todos. E é locutor, Sean Connery é locutor. É com bastante satisfação que vejo hoje, né, na data da comemoração dos 80 anos, né, na 15 de maio de 45, da icônica legenda trabalhista, um movimento de ressurgimento de um desejo, um sentimento que o Brasil tem e que precisa cultivar, de soberania e justiça social. Eu vou começar lendo aqui um trecho que eu costumo distribuir nos meus cartões de visitas, que fala muito dessa vertente da preocupação social que nós todos, como trabalhistas, temos, principalmente quando vemos que, 80 anos depois, nós ainda temos pessoas vivendo em condições subhumanas, em cidades sem condições de habitações adequadas, depois de tudo que foi feito, de tudo que foi investido. Temos um dos maiores índices de mortalidade de jovens nas periferias das nossas cidades. E, após conquistas importantes da década de 40 até a década de 60 e até um pouco posterior, nós nos vemos hoje regredindo como potência no quesito da industrialização. Eu faço parte de uma geração de estudantes
do início da década de 80, na Universidade de Brasília, que sonhava que nessa data de hoje, na minha idade, e eu estou falando quando eu tinha 20 anos de idade, hoje eu estou com 65, nós seríamos uma das grandes potências militar, industrial, social do mundo. E o que a gente vê é uma grande regressão. O Brasil está se desindustrializando a olhos vistos e se conformando com uma posição de fazenda do mundo e de uma forma perigosa. Está se conformando em ser apenas um país produtor de alimento para o mundo inteiro, mas sem os cuidados necessários de preservar a sua soberania sobre o seu território, sem os cuidados necessários de fazer do recurso oferido com a exportação, com nossa grande capacidade de exportação de alimentos, sejam aplicados no desenvolvimento social, no nosso desenvolvimento econômico. A questão da violência, a questão da pobreza, depois de CSN, depois de Eletrobras, depois de Petrobras, depois de Vale, tantas conquistas que os desenvolvimentistas, os verdadeiros patriotas desse país tiveram, hoje não estão mais produzindo tanta riqueza para o nosso povo como produzia antigamente. Após o advento das tempestades neoliberais a partir do consenso de Washington da década de 80, nós passamos por um processo que assolou a nossa economia e frustrou a nossa perspectiva de país desenvolvido e justo no atual momento. Para vocês terem ideia, no início de 82, eu, estudante de engenharia elétrica de Brasília, na Universidade de Brasília, uma universidade que respirava política, respirava sonhos naquela época, respirava por democracia, fiz um intercâmbio com a Universidade de Campinas, Unicamp, para visitar nosso laboratório de produção de circuitos integrados em larga escala, os famosos chips estratégicos do mundo inteiro até hoje. Nós éramos um dos poucos países, se eu não me engano, 5 ou 7 países, que tínhamos conseguido autonomia nesse campo do conhecimento, extremamente importante para a economia de hoje, extremamente estratégico para todos os sentidos, inclusive para nossa capacidade militar. E hoje nós somos importadores de produtos da China, de Taiwan, de outros países que produzem. Estamos aí há alguns anos tentando retomar capacidade nesse campo. O governo Lula passado chegou a desenvolver uma empresa no sul do país que não alcançou os objetivos desejados, porque simplesmente nós esquecemos o conceito de soberania nessa luta de busca pela nossa autonomia. Não há autonomia, não há desenvolvimento e não há justiça social sem soberania. Países não soberanos, países que se conformam com a situação de serem periféricos, submetem sua população a sofrimentos, submetem sua população a condições de vidas indignas e ajudam a concentração de riquezas na mão das grandes corporações internacionais e, localmente, daqueles poucos que participam desse processo servindo a esse sistema, da forma como capatazes serviam o sistema. Estou recebendo um recado aqui, vou acelerar aqui o meu discurso, mas na forma que capatazes costumam servir seus latifúndios. Então,
Se vocês não sabem ainda, hoje a maioria das nossas empresas estatais não são mais tão brasileiras quanto foram. Se você olhar o controle social do Banco do Brasil, o capital social da Petrobras, quase 50% de estrangeiros. Se olhar o controle da Vale hoje está nas mãos de estrangeiros. Teve um ministro, inclusive que serviu alguns governos de esquerda, lamentavelmente, chegou a propor, inclusive, o fim do tipo de ação que ainda preservava algum direito do Estado brasileiro, por exemplo, de manter a sede da Vale no Brasil. A Eletrobras acabou de ser privatizada, faltando 2 meses para o fim do governo anterior, e, lamentavelmente, apesar das promessas do governo atual, não conseguimos reverter esse processo. Então, sem esses vetores de desenvolvimento, nós não vamos conseguir dar melhorias de habitação para a nossa população, nós não vamos conseguir distribuir renda adequadamente para o Brasil, não vamos conseguir gerar emprego e não vamos conseguir o nosso desejado status de soberania, a ponto de sentarmos à mesa dos grandes em igualdade de condições. Vamos continuar tendo testa de ferro, representando brasileiros, servindo de testa de ferro, representando os interesses de grandes corporações e até potências estrangeiras que se apropriaram de nossas empresas, importantes para o nosso desenvolvimento. Eu encerro com a seguinte frase. Eu acho que uma das minhas bandeiras, eu acho que é a bandeira de uma sigla trabalhista que precisa renascer. Os trabalhistas nossos têm que ser discutidos, porque a realidade do mundo é diferente, mas a questão da soberania não mudou, e nem a questão da justiça social. Eu vou ler aqui, como cristão, Provérbios 31, 8, 9, que é uma bandeira que eu tenho. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Isso está em Provérbios 31, 8, 9. Nós temos uma população inteira de necessitados, pessoas sem alcance a fazer justiça, presídios cheios de pobres e pessoas que não têm condições, não tiveram condições de ter escola na hora que deveriam ter. E, no entanto, nós estamos aí com mais de 30 anos de Constituição de 88. Então, acho que, mais do que nunca, resgatar os valores, os princípios do trabalhismo é necessário. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Desculpa, aqui o tempo é exíguo, daqui a pouco, daqui mais ou menos uns 50, 60 minutos, temos que encerrar, né? Mas a gente gostaria de que todos pudessem ficar mais tempo. Eu gostaria de passar a palavra agora ao nosso querido Paulo Sérgio, o homem que lidera um grupo imenso de pessoas, milhares, ele vai falar o número exato, Paixão por Limeira, por isso que a gente chama ele de Paixão, Paulo Paixão. Né? Sempre vereador e futuro prefeito de Limeira, Paulo Sérgio Paixão. Boa noite a todos. Boa noite. Antes de eu falar sobre o PTB, eu quero dizer o seguinte: vocês todos hoje estão me ouvindo. Há um ano atrás, eu estava na cadeira de roda, numa cama, e não conseguia falar. Eu tive câncer. E diziam que eu tinha talvez 6 meses de vida, eu ia morrer. O tempo estava passando. Até que um dia eu me encontrei com Deus, de alguma forma, e, no mesmo instante, eu comecei a andar e falar. Assim, do nada. Voltei no médico, no outro dia, o médico falou, não é possível, isso está errado. Faz os exames. Eu fui lá e fiz os exames e deu negativo. Ué, mas como? A semana passada você tinha todos os problemas, como é que hoje você não tem mais? Não sei.
Quem acredita em Deus pode ter certeza que se eu estou aqui é porque Deus fez esse milagre. Voltei a fazer novos exames e até hoje, inclusive no mês de abril, fiz novos exames e deu negativo. Por isso, eu estou em pé aqui hoje, estou falando, vocês estão me ouvindo. Me lembro, lá de anos atrás, quando o Brizola um dia disse algo, mais ou menos isso, e que, se fosse nos dias de hoje, provavelmente ele diria assim: votar na esquerda e na direita de forma radical é votar no demônio e no coisa ruim. E o inferno vai ganhar sempre. Ele dizia isso referente a Collor e a Silvio Santos. Ele disse isso num debate. Então, penso eu, nesse momento, nós precisamos deixar o radicalismo de direita, o radicalismo de esquerda, e caminharmos para o centro, para a conciliação. Se nós não chegarmos na conciliação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tanto a direita como a esquerda foram instrumentos de liquidação dos sonhos da juventude, das mulheres e dos homens de bem. Tudo o que está acontecendo hoje é fruto dos últimos 20 anos, dos últimos 30 anos. E quem conhece política sabe que é sazonal. De 30 em 30 anos, muda. Quem estava no poder há 30 anos atrás, hoje você nem sabe quem é mais. Não existe mais, não está mais aí. Então, nós temos que começar a plantar. Só vamos colher daqui a o ano que vem, já na eleição para deputado, se hoje começarmos a trabalhar, começarmos a plantar. Só falar não vai resolver. Nós temos que irmos às ruas, colhermos as assinaturas que faltam, me parece que falta ainda 200 e poucas mil assinaturas, para que o partido possa realmente andar com suas próprias pernas. E depois, as filiações, os diretórios estaduais, os diretórios municipais. Se nós não fizermos isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Todos nós aqui estamos aqui pelo PTB, mas todo mundo que está aqui sabe a dificuldade de ir lá colher uma assinatura hoje. Porque quem é que quer ouvir falar de política no estágio que nós estamos hoje? E o PTB, eu fui lá atrás vereador pela primeira vez pelo partido. Existia uma certa credibilidade sobre o que vocês falavam. Era o Partido Trabalhista, mas não foi o Partido Trabalhista há 2 anos atrás ou há 3 anos atrás, na campanha para presidente da República. Quem é que está aqui que diz para mim que o padre representava ele? Ninguém. Alguém está aqui dizendo que o padre representava ele? O padre foi candidato a presidente da República pelo PTB. Ele destruiu o partido. Então, é